Tente perceber a diferença entre esta cena e essa aqui. São da mesma franquia, com alguns anos de diferença. A câmera está fazendo algo que faz com que estas cenas parecidas fiquem diferentes uma da outra. Vamos ver mais um exemplo. Compare esta cena com esta aqui. Viu a diferença? O Cassino Royale teve duas sutis mudanças na cinematografia, e o resultado ficou completamente diferente de todos os filmes do 007. Para descobrir exatamente o porquê e o que fizeram, temos que voltar ao início da franquia. Na maioria dos filmes do 007 antes do Cassino Royale, a cinematografia parece não ter muita importância. A iluminação era plana, a composição era entediante, e a cinematografia não contribuía nada com a história. As cenas de ação exibiam as partes do cenário, e o design de produção ajudou a mascarar as deficiências cinematográficas. Mas no geral, pouco talento artístico foi colocado na cinematografia. James Bond é para ser um espião super elegante, mas poucas dessas cenas desajeitadas e sem brilho fizeram algo para reforçar esse conceito. Depois de Um Novo Dia para Morrer, os produtores decidiram repaginar a franquia e fazer o próximo filme mais bem embasado e realista. Embora um grande novo ator, a volta dos efeitos práticos e um roteiro despojado tenham ajudado na nova dedicação ao realismo, a cinematografia era sem dúvidas o maior componente que precisava de uma atualização. A cinematografia é responsável pela criação do visual do filme, ditando a iluminação, a composição e o movimento da câmera de cada uma das cenas. Ao estudar o filme, fica claro que existem dois princípios fundamentais que norteiam a distinta cinematografia de Cassino Royale: movimentar a câmera e refletir o estado de espírito. Então, o que isso significa exatamente? Para começar, vamos falar sobre como Cassino Royale movimenta a câmera de forma diferente dos outros filmes da franquia. Por exemplo, vejamos uma cena em que Bond está conversando com M. Enquanto M anda pela sala, poderíamos filmar a cena com uma cobertura bastante padrão, para mantermos tanto ela quanto o Bond enquadrados. Ou podemos fazer a câmera acompanhar o movimento da M, enfatizando sua inquietação, e usando um quadro menor, para ajudar a formar uma conexão com a personagem. Aqui está outro exemplo: duas cenas que mostram o enquadramento de um carro chegando a um novo local. Observe como a câmera parada não é tão envolvente. Os olhos dos espectadores são naturalmente mais atraídos pelo movimento. Por isso, as imagens estáticas na TV ou nos vídeos do YouTube muitas vezes têm um zoom adicionado. Compare esta primeira cena de Bond correndo com esta segunda cena. Veja como é muito mais emocionante e passa a urgência e a velocidade de forma mais eficaz. Aqui estão algumas coisas que o movimento inteligente da câmera pode fazer: exibir a natureza caótica de um novo local, amplificar movimentos dinâmicos, transmitir múltiplas informações de uma só vez, e a lista continua. No entanto, adicionar movimento a uma cena nem sempre a torna melhor. Muito movimento pode ser uma distração, e geralmente é preciso ter algum tipo de motivação para o movimento. Por exemplo, esta cena de interrogatório de Um Novo Dia para Morrer. Repare neste estranho movimento de câmera no final do primeiro corte. Não há razão para que a câmera se mova para a direita. Mesmo com grandes movimentos de câmera, o Cassino Royale ainda sabe quando não movê-la. Como aqui, quando Le Chiffre está jogando pôquer em seu iate. A câmera está completamente parada, enfatizando o controle total que Le Chiffre tem sobre o jogo de pôquer. Discutir como o trabalho de câmera influencia o tom de uma cena nos leva ao segundo princípio de cinematografia do filme: refletir o estado de espírito. Todo filme tem um estado, ou tom. Em O Poderoso Chefão, o foco da história na batalha interna entre o bem e o mal é refletido no uso de uma iluminação escura e sombria. A história épica de Lawrence da Arábia é enfatizada com extensas paisagens e usa filme de 70mm para criar um grande quadro. O clima de todo o filme do 007 é suave. Em todos os filmes, Bond anda por aí resolvendo mistérios, flertando com mulheres e escapando de ataques inimigos. Ele veste ternos bonitos e tem um drink específico. Shaken, not stirred. Mas este comportamento elegante é raramente refletido na cinematografia monótona. O que a cinematografia em Cassino Royale faz tão bem é que ela é tão elegante quanto seu protagonista durante todo o filme, enfatizando a natureza elegante de Bond e o mundo oculto em que ele habita.
Aqui está um exemplo. Digamos que há uma parte simples no roteiro, que descreve Bond pegando uma arma do porta-luvas do seu carro. Isso poderia ser feito assim, em 2 cortes. Ou se quisesse enfatizar a natureza elegante do carro, poderia ser feito tudo de uma só vez. Mais uma vez, uma outra cena básica que precisa ser filmada. Desta vez, é Bond falando com uma mulher na cama, provavelmente o momento mais Bond de todos. A cena pode ser filmada com iluminação plana e uma composição padrão. Ou a cena poderia ser filmada com uma iluminação estilizada, ângulos de câmera interessantes. E então, ser terminada com um corte fantástico como este. E há muitas maneiras diferentes que Cassino Royale usa a cinematografia para melhorar o filme. Usa a iluminação para enfatizar as emoções, ângulos inclinados para criar a sensação de desequilíbrio, e esquema de cores para refletir personalidades. As cenas em Cassino Royale não parecem ser exatamente cenas de um filme de espionagem. Cassino Royale estava tão confiante na eficácia de sua elegante cinematografia para capturar a essência de Bond, que em vez de colocar as icônicas animações de mulheres na sequência de abertura, como os filmes anteriores, criou uma versão melhor, com a câmera. E são tomadas como esta, que combinam o movimento da câmera com um estilo cinematográfico suave, que criam algumas das melhores sequências do filme. Como uma cena em que a câmera em movimento transmite a sensação de velocidade e urgência, e a composição elegante aumenta a emoção. Ou a tomada que habilmente comunica a localização e a distância entre personagens. Ou se precisa mostrar a transição entre uma conversa e outra. Poderia ser feito usando vários cortes desajeitados, ou poderia ser feito com um movimento suave de câmera. Após o sucesso de Cassino Royale, Skyfall na verdade, duplicou o investimento em cinematografia, contratando o lendário cineasta Roger Deakins para criar sets e composições impressionantes. Colocar a cinematografia em primeiro plano garantiu aplausos tanto da crítica quanto do público e ajudou Skyfall a se tornar o filme de maior bilheteria da franquia na época. Cassino Royale mostrou que com um pouco mais de esforço, cuidado e fortes princípios cinematográficos, você pode reinventar completamente o aspecto cinematográfico de uma franquia. E prova que o trabalho vale a pena, quando se consegue transformar isso nisso.